E aí galera, aqui é Ken Miller do canal KMG Animes e tô aqui pra falar de anime mais uma vez. E dessa vez vou falar aqui sobre os maiores e mais fortes pugilistas da obra de Baki, os boxeadores que são mais insanos e mais poderosos. Mas antes de comentar sobre tudo, devo te falar que aqui no canal tem bastante conteúdo de anime, inclusive chance de temporada em outras coisas. Então se você curta esse tipo de conteúdo, deixarei um cardzinho aqui em cima pra poder você estar acessando. Mas enfim, como o inscrito pediu, eu vou fazer esse favor aqui, porque eu achei um vídeo muito da hora pra se fazer, e pouca gente sabe que tem muito pugilista. Sim, tem muito, e aí eu vou colocar os melhorzinhos aqui que eu acho. Não vou colocar todos aqueles que são parecidos, porque tem muitos que aparecem, são derrotados e já era, e tem muito assim em Baki, mas eu quero colocar aqueles que realmente têm alguma importância de fato na obra, ou pelo menos é citado como importante. Então deixa de rolar e simbora pro vídeo. Yuri Tchaikovsky. Yuri é um dos personagens que aparece no início da história de Baki, no caso quando ele tinha 13 anos. Chegou a derrotar Baki quando Baki ainda não tinha preparo e não sabia realmente de fato como lutar como um campeão. Ele literalmente foi um dos lutadores que veio a anexar seu estilo de luta original do seu povo, da sua tribo, para o estilo do boxe. Isso vai acontecer mais pra frente com o resto, mas a gente vai falar dele mais tarde. O fato é que Yuri é muito forte, ele é capaz de derrotar bandos de lobo com a sua arte marcial natural de sua tribo, e também ele conseguiu bater de frente com um Baki que já era capaz de derrotar mais de 30 homens. Então, por mais que Baki fosse um garoto de 13 anos, você tem que botar em mente que Baki é insanamente poderoso. Mas claro, ele ainda assim é um dos mais fracos da obra. Muitos boxeadores, ou melhor dizendo, pugilistas aqui dessa lista, são muito fortes, chegando a ponto de se equiparar com alguns personagens que você vai ficar chocado. Mas enfim, esse é um dos primeiros da lista. Iron Michael, ou Mike Tyson, para quem preferir. Esse é um dos personagens que já teve sua era de ouro na obra, chegando a enfrentar vários lutadores do submundo, e só por esse fato já mostra que ele é bem forte. Por quê? Porque Mike Tyson chegou a entrar na arena subterrânea e lutou contra os demais, no caso, lutadores super fortes do mundo, inclusive os japoneses, os brasileiros e também os russos que lá estavam. Este personagem chegou a bater de frente com alguns e derrotá-los facilmente, mas simplesmente acabou perdendo porque existiam duas coisas que ele não podia fazer. No caso, acabar com sua carreira ou prejudicá-la, ou simplesmente ir com tudo até a morte para ganhar aquele torneio. E até mesmo um dos seus aliados ali, enquanto assistia a sua luta, viu que ele tirou suas luvas e começou a lutar como um verdadeiro pugilista. E ali até mesmo já aparece um dos personagens, o John L. Sullivan, que eu vou contar sobre ele mais tarde, e até mesmo ele consegue sentir o que é ser um verdadeiro artista marcial pugilista. Porém, o que acontece é que Mike, ele quebra seus dedos, suas mãos, e por quebrar ele fica com medo de continuar, porque o próprio cara que está ao seu lado, ele acaba dizendo que ele não pode mais ir à frente. O seu treinador não deixa ele ir à frente para que ele não acabe sua carreira. Provavelmente, se Mike não tivesse esse medo de perder a sua carreira, ele iria mais longe. E isso é que é interessante, que me deixa a par da seguinte questão: será que ele é mais forte do que Ali Jr.? E a gente não sabe por conta dessa questão dele ter medo de perder, no caso, sua carreira? E aí que entra ele, Ali Jr., no caso, o filho de Mohamed. O Ali Jr., ele de fato é bem forte, mas em que quesito? No quesito público. Quando a gente fala da arena subterrânea, dos lutadores que lutaram nela, aqueles que são extremamente poderosos e não ligam por circuito normal, a gente tem lutadores insanos. Apesar de Ali Jr. parecer ser forte, muitos dos lutadores são derrotados por ele por respeito, e inclusive quem faz isso é o próprio Doppo Ishibukawa, porque sabemos muito bem que Mohamed Ali, o seu pai, tem um respeito muito grande por todos no mundo. Ele é equiparável ao que seria o John L. Sullivan, no caso
um dos maiores, se não o fundador do boxe moderno. E aí o que acontece é que a gente vê que por muitas vezes as vitórias, as facetas de Ali Júnior é mais uma faceta, no caso fake, do que real. Apesar dele ter lutado na China e até mostrado que ele é um excelente lutador, o cara é insano pra caramba, a gente tem que entender que aquele campeonato da China foi um campeonato mais medíocre que ocorreu. O próprio Caco Caio fala sobre isso, o próprio Retsu fala sobre isso e até mesmo os demais acham muito fácil lutar ali. Isso porque realmente a China não estava com a bola toda nesse ano. O fato é que em 100 anos os japoneses e os demais lutadores, inclusive americanos e de fora do Japão, estavam muito mais fortes do que a China. E convenhamos que no final das contas, Ali Júnior só fez apanhar em todo o seu arco, apanhando do próprio Doppo, do Shibukawa, de Jack, de Baki, de todo mundo. Inclusive, ele nunca se forçou a lutar com o Yujiro, só fez só uma gracinha com ele. Usain Bolt, ou melhor, Usain Bolt. Este aqui é sim o Usain Bolt, só que da versão de Baki. Inclusive, aconteceu uma coisa no mangá, que foi dito que ele chegou a fazer futebol, no caso trabalhar para isso, virou um atleta de futebol, e na vida real, em 2019, ele acabou entrando para isso. Foi 2019, foi 2018, não lembro muito bem, mas na vida real acabou acontecendo, ele virou, no caso, um jogador de futebol. Então o Itagaki meio que previu o negócio, tendo em vista que ele era fã disso e com toda a grana que ele tinha, ele acabou entrando nesse tipo de esporte. O fato é que no caso em Baki ele é um pugilista e neste momento vemos um dos mais fortes, porque diferente de Ali Júnior, que tem menos carreira que ele, até mesmo menos conquistas que ele, o Usain Bolt conseguiu ser campeão mundial 2 vezes. E a sua próxima presa seria o Retsu, onde fica bastante preocupado, porque o Retsu iria lutar com ele e o negócio seria bem tenso. Essa luta nunca foi mostrada e o Usain Bolt nunca teve muita aparência na obra em si, mas em todo momento ele é usado como referência, como alguma coisa com relação a Retsu, como aprendizado, como ele ter chegado ao máximo do boxe. O fato é que o Usain Bolt se mostrou muito habilidoso porque ele estava no topo de tudo, inclusive deu uma boa luta para Retsu. Sabemos muito bem que Retsu estava ali para aprender, mas estava juntando seu Kenpo chinês insano com o boxe, então sabemos de fato que o Usain Bolt é um dos mais poderosos. Sim, tivemos outros lutadores que lutaram com o Retsu, mas esses aí eu não vou colocar, porque eles são equiparáveis a Yuri, Iron, Ali, então não tem nem como colocar assim uma lista de quem é mais forte e quem não é, sabe? Eles estão muito equiparáveis. Depois de usar, eu coloco Muhammad Ali. Kenny, ele é o topo da pirâmide? Eu não considero e eu vou chegar lá no topo da pirâmide. O Ali, ele simplesmente foi um dos maiores pugilistas. Ele tem um cartel de 61 lutas e 56 vitórias, um cartel muito bom. Sem falar que isso em Baki, se convertesse para Baki, poderia ser muito mais insano, porque a gente sabe muito bem que as pessoas em Baki geralmente vai para 500, 400 lutas. Os caras são insanos pra caramba. O fato é que o Ali, ele sempre teve lutas insanas na vida real e aqui também no mangá. No mangá ele é tão poderoso que ele tem o respeito de Yujiro. Sem falar também que boa parte desse respeito não é só pela sua técnica e pelo seu caráter, pelo que ele faz pelos fracos, né? Pela forma como ele luta para poder combater coisas ruins pelo mundo. E isso chama a atenção de Yujiro, que ele consegue usar os seus punhos em prol de uma coisa. E isso faz até mesmo o Yujiro ter respeito por ele. Sem falar que o Yujiro fala que sua técnica de combate, a forma como ele lutava, ele literalmente fazia com que o oponente perdesse a linha. Ele realmente sabia que Ali era tão poderoso que poderia dar uma excelente luta para ele, mas nunca se atreveu a lutar com ele de forma a vir acabar com sua vida. Sempre teve o respeito. Por esses motivos, pelo próprio homem mais poderoso da Terra elogiar tanto, respeitar tanto, tanto em técnica, tanto em luta, como em vida, o Muhammad Ali, a gente sabe que ele é extremamente poderoso. Sem falar que ele conseguiu parar o Baki quando ia quase matar
matar seu filho. Com um único chute, Baq foi parar longe. Então, a gente sabe muito bem que Muhammad Ali, ele é extremamente forte. Valendo lembrar que no mundo de Baq, ele é diferente do mundo real. No mundo real, ele ficou doente e veio a falecer sem lutar mais. E no caso, em Baq, ele ficou bem. Ele voltou a ser, ele se curou normalmente e ele é extremamente forte até hoje. Não se sabe o quão forte, mas ainda é forte. No primeiro lugar aqui, na minha opinião, eu boto o John L. Sullivan. O cara que veio a criar coisa magnífica sobre, no caso, o boxe moderno. O John L. Sullivan, por mais que você vá pesquisar e você vai dizer, pô, mas ele era meu gordo, o cara lutava sem luva, meu amigo. O negócio era intenso. E ainda mais, ele chegou a lutar uma das lutas maiores que já ocorreu, uma das mais gigantescas, que foi 75 rounds e venceu. Sabe o que é o cara lutar por 75 rounds, meu amigo? É muita coisa, isso dá mais de horas. O Sullivan, ele lutava nas lutas tão brutais e tão sangrentas que era um negócio espetacular para qualquer um que visse. Na sua época não tinha as regras que tem hoje no boxe. O boxe é muito mais tranquilo e muito mais light hoje em dia. Claro, as técnicas aumentaram, claro, as forças aumentaram por conta dos homens treinaram muito na academia, mas na época de John L. Sullivan vencia quem era forte e tinha força bruta. E claro, também tinha técnica. O fato é que ele sem luvas, ele nunca chegava a desistir tão facilmente. Ele poderia quebrar muito fácil os seus dedos, mas era difícil dele quebrar. Imagina você 75 rounds lutando e não quebrar suas mãos. O cara é insano. E ele também está no mundo de Baq. E ele é referenciado como o deus do boxe. Se ele é referenciado como o deus do boxe, provavelmente ele está acima de Ali. Assim como a gente já viu que o Giro já falava tão bem dele e tal. Mas mesmo assim, ele é que é o deus do boxe. E em Baq, ele é mais forte do que o da vida real. Ele é mais poderoso do que o da vida real. Então, eu, no caso, na minha opinião, acho que ele sim seria um cara mais poderoso que já existiu em Baq, assim como Ishiro, né, que é mencionado e vem como espírito, ele se materializa ali para o Baq e o Ishiro. Mas no caso dessa questão aqui é o Mike Tyson que consegue entrar em contato com John L. Sullivan, que ainda consegue ter um controle sobre seu espírito e falar, no caso com o Mike Tyson, para dar ali, no caso, um empurrãozinho nele. É bem engraçado que no final da luta o próprio John L. Sullivan chega a brincar e rir porque o treinador mandou ele parar. Provavelmente John L. Sullivan nunca iria parar até que derrotasse seu inimigo. E o extra aqui é o Retsu. No caso eu não vou colocar em nenhuma das categorias, porque o Retsu, mesmo que ele seja um pugilista agora, ele costuma misturar o boxe com suas outras artes. Até porque quando ele tá lutando, ele pode estar tanto chutando como ele pode estar usando o boxe e lutando como pugilista. Ele não realmente luta como pugilista em si. Ele é quase parecido com o que Yuri era. Yuri apenas usava os punhos porque estava sobre as regras do boxe. Mas aqui não. O Retsu, ele usa os punhos, ele usa o boxe, mas sempre acaba misturando com o seu Kenpo chinês. Então por conta disso eu deixo ele como extra, mas o Retsu está extremamente poderoso, podendo chegar a níveis altíssimo e até passar de todos esses que estão aí na lista. Mas eu não vou considerar como um pugilista real, porque simplesmente o cara não é, né? O cara, ele usa outras artes marciais, assim como o próprio Ali Júnior fazia e fez para lutar com os outros adversários que encontrou no seu caminho. Mas sabemos muito bem que a profissão de Ali Júnior era o boxe, né? Apesar que ele desistiu e ele não luta mais boxe. E é isso aí, pessoal. Eu vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham curtido esse vídeo. Fiz com o maior carinho. Realmente esses personagens são muito legais. Eu queria muito ter visto o Sullivan vivo. Imagina se Sullivan tá vivo na época de Ishiro e tem uma luta com ele. Mano, ia ser massa pra caramba. Queria ver, velho. Esses momentos antigos, prequel de Baq, são os melhores momentos pra si, no caso, aproveitar, pra se explorar. E Tagaki não explora isso, fica querendo continuar Baq, que já tá tão insano que tem nem mais graça. Mas enfim, é isso aí. Se você curtiu esse vídeo, dá aquele like, comenta, não deixe de se inscrever e ativar o sininho para estar recebendo notificações dos vídeos que eu postar aqui todo dia. Tranquilo? Valeu, galera. Fui!